A presença de piadas adultas ou pesadas nos episódios de Pica-Pau é uma característica marcante do desenho. Porém, quando criança não percebemos esses detalhes, vindo a fazer sentido apenas quando a vemos já adultos. Piadas essas que fizeram episódios do desenho serem até censurados em alguns países. A primeira aparição do terrível Pica-Pau foi como coadjuvante no desenho do Andy Panda em 1940, no episódio intitulado Pica-Pau Ataca Novamente. Logo na sua estreia, o pássaro já chegou aterrorizando a vida de quem se envolvia com ele. O episódio começa com o Pica-Pau infernizando o pai do Andy, que estava de boas lá no seu cafufo. Papai, é aquele Pica-Pau de novo. Perseguição vai, perseguição vem, até que o Andy finalmente consegue pegar o Pica-Pau, jogando sal na cauda dele. E o episódio acaba com o pássaro tentando escapar, mas não conseguindo. Funcionou! Não é que ele me pegou? Pelo menos essa é a versão mais conhecida pela maioria das pessoas, pois é a versão sem a cena censurada, onde outros dois Pica-Paus aparecem como se fossem médicos de um hospício, para levar o Pica-Pau 01, e dizem que toda a família do Pica-Pau é louca, mas do nada começam a pular e gritar. Essa cena foi censurada aqui no Brasil e nem dublagem ela recebeu. Confidentially, this guy's crazy. Yeah? Yeah, he's nuts. We know his whole family. They're all batty. Now take us, for instance. Why, we're different. We're... No episódio Uma Aventura no Supermercado de 1951, vemos o Zé Curubu como dono de um supermercado. Um dono muito desonesto, inclusive. Até porque se não tem desonestidade, não é Zé Curubu, né? Então o Pica-Pau chega para comprar algo para comer e o Zé Curubu já inflaciona todos os preços. E o Pica-Pau o paga com um carimbo. E é aí que a polêmica cena acontece. O Zeca se irrita com o Pica-Pau e lança o passarinho em uma catraca. O Pica-Pau acaba se chocando em uma mesa e derrubando um tipo de tinta invisível em seu corpo, ficando visível apenas as pernas, braços e cabeça. Então o Zé Curubu se desespera e acaba varrendo o que supostamente seriam os restos mortais do Pica-Pau para um porão, tipo uma ocultação de cadáver. Essa cena foi considerada tão pesada que o episódio todo foi censurado no Brasil, não existindo nem dublagem para o mesmo. Outra cena bastante polêmica acontece no episódio Operação Serragem de 1953. No episódio em questão, Pica-Pau e Zé Curubu são colegas de trabalho, e como em praticamente todo episódio que envolve esses dois, o Pica-Pau está fugindo do Zé Curubu. A cena censurada aqui no Brasil ocorre quando o Zeca é partido ao meio por uma serra. O episódio até foi exibido algumas vezes com esta cena, porém depois de alguns anos acabaram cortando essa parte. E nenhum dos episódios mais icônicos do desenho escapou da censura. No episódio A Vassoura da Bruxa de 1955, a bruxa acaba quebrando o seu meio de transporte. Puxa vida, quebrei o cabo da vassoura mágica. E como ninguém gosta de andar a pé ou de transporte público, ela prontamente vai a uma fábrica de vassouras para consertar sua nave. Chegando lá, ela consegue um cabo de vassoura novo com o Pica-Pau. E é na hora do pagamento que a polêmica desse episódio acontece.
Como a bruxa também não é muito honesta, ela paga o pica-pau com um carimbo, um dia da caça e outro do caçador, não é mesmo? Enfim, o problema em questão era onde a bruxa escondia esse carimbo. Rapaz, eu te maquei, não foi? Gostaria de ter outro igual? A cena foi considerada de teor sexual e assim sendo censurada, porém apenas nos Estados Unidos. No Brasil e alguns outros países, o episódio rodou sem cortes. No episódio O Afanador de Gasolina, de 1943, o Pica-Pau tá dando um rolê com seu poçante, quando de repente ele vê uma placa perguntando se a viagem era realmente necessária. E do nada ele quebra a quarta parede e vira um tipo de tinhoso, respondendo a pergunta de uma forma bem assustadora. Economize gasolina e pneus. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Essa cena foi censurada apenas quando o desenho passava na Record. Eu acredito que todo mundo já deduziu o porquê da cena ter sido cortada logo em uma emissora cujo dono é também um pastor. Outra cena que foi censurada provavelmente pelo mesmo motivo da anterior foi no episódio Meio Dia Quente, de 1953. O Pica-Pau vira xerife de uma cidade de faroeste e tem que enfrentar um vilão bastante casca-grossa. Porém, obviamente, ele fica com muito medo de ir adiante e para encorajá-lo, uma mulher o beija. Dico-me, xerife, faz aprender el hombre malo, não? E essa foi a cena censurada pela TV. Essa, na minha opinião, foi a censura mais besta de toda a lista desse vídeo. E não foi apenas nessa cena. No final do episódio, o Pica-Pau consegue deter o vilão e a mesma mulher o recompensa com mais e mais beijos. Porém, a cena em questão também foi censurada. Mas e aí, você já tinha visto algum desses episódios na versão completa? E você concorda com essas partes cortadas desses episódios? Acha que poderia influenciar as crianças de alguma forma ruim? Deixe aqui a sua opinião nos comentários para discutirmos sobre. E muito obrigado por assistir até aqui e até um próximo vídeo.